confortavelmente, ligando o nosso pensamento ao alto e pedindo ao nosso Mestre amado que abençoe este ambiente, que seja um ambiente de muita paz, de aprendizado, de trocas. Querido Jesus, te agradecemos por esta noite e te pedimos, Senhor, que possamos compreender a mensagem da noite e que a nossa palestrante esteja envolvida em muita luz para transmitir. Abençoa, Senhor, a cada um de nós nesta noite, que assim seja. Então, hoje à noite, a palestra fica ao cargo da Ana Tércia, do Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme, né? Uma honra estar aqui com vocês. Hoje eu trouxe um tema para a gente conversar sobre missões espirituais. Eu estou falando alto, baixo, tá tudo bem? Tá tranquilo? Tá, né? Eu trouxe esse tema missões espirituais porque eu gosto muito de pensar sobre a natureza do ser humano e me deparei com uma situação onde uma pessoa estava vivendo uma angústia muito grande, né? Uma angústia existencial. E fiquei pensando no problema daquela pessoa e também estava pensando no tema que eu ia desenvolver a palestra. Abri o livro dos Espíritos, comecei a ler e me deparei com o capítulo, né? Do capítulo 10 do livro dos Espíritos, que é as ocupações e missões dos espíritos. Lembrando que espírito sou eu, espírito é você. Então, essa palestra fala de missões de encarnados, da conexão entre missões, tanto encarnados quanto desencarnados, e das nossas missões, ou das missões dos desencarnados também. Né? Sabemos que morte não existe. Né? Graças ao nosso bom Deus, a morte não existe. Então, a gente tem a gente tem que pensar sobre a nossa missão, a ocupação do nosso tempo aqui, a qualidade do nosso tempo aqui e o que nós estamos fazendo desse tempo, como a gente está aproveitando, estamos colocando a serviço, né, da humanidade, porque nós vamos ter uma continuidade disso, né? Nós vamos seguir em frente. Então eu sei que quase todos vocês aqui já, né, ou todos vocês são bem conhecedores da doutrina espírita. Eu quero convidar todos a fazermos uma reflexão juntos, tá? Não entendam só como uma coisa unilateral, eu aqui trazendo conhecimento, mas vocês também podem, né, participar e se quiserem contribuir, tá? Então vem a primeira angústia, né, do ser. Por que nós estamos aqui? Né? Por que estamos aqui? É a pergunta que sempre as pessoas, em algum momento da sua vida, elas se fazem. Por isso aqui eu coloquei pessoas de várias as idades, porque em vários momentos da nossa vida a gente pergunta, mas por que eu estou aqui? Né? Por que ainda? Qual a minha missão ainda? Né? Ou então quando a gente é muito jovem, que a gente está naquela ansiedade de qual será a minha vocação, qual será a minha missão? Então essa é uma angústia natural do ser humano, né? Uma angústia natural e saudável que a gente deve ter, sim, né? Então no livro dos Espíritos ainda, né, que foi a base aí de toda a inspiração, né? Tem a pergunta de Allan Kardec: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Vamos começar agora falando dos espíritos encarnados, né? E aí a resposta dos espíritos vem, né? Em instruir os homens, ajudá-los a progredir, melhorar, né? E melhorar as suas instituições. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque todos podem ser úteis em alguma coisa. Então, às vezes a gente acha que aquela pessoa que é tomada pela preguiça, né, ou pela má vontade, não tem utilidade nenhuma e está passando em vão aqui. É importante a gente lembrar do livre-arbítrio, né? Porque se ela não está buscando a sua missão, se ela está passando aqui, está deixando esse tempo passar, sem aproveitar ele com qualidade, adequadamente, para fazer o bem, para se melhorar, para crescer, né? Olhando para si em primeiro lugar, né? no seu crescimento, na sua reforma íntima,
em algum momento ela vai precisar resgatar tudo isso, né? Seja aqui, seja no momento em que ela é um espírito errante, em algum momento ela vai ter que resgatar e aproveitar melhor esse tempo. Me desculpe, eu pensei que tinha passado ali o texto, né? Então, em todos nós, em alguma fase da vida, temos essa dúvida, temos que ter, é importante, nós estamos aqui por algum motivo, estamos aqui pelo nosso livre-arbítrio, nós concordamos em vir, concordamos em reencarnar, né? Então, vamos para frente, né? E algumas dúvidas, né, que quando a gente olha, quando o ser tem aquelas suas dúvidas, né, quando vem aquelas dúvidas mais íntimas, né, a pessoa pergunta, né, será que eu tenho uma vocação? Qual é a minha missão de vida, né? Eu não sei para que eu tô. Tudo é missão nessa vida. Quando a gente fala em vocação ou missão, a gente não está falando só profissional. Lógico que eu me tornar um profissional dentro de alguma área, dentro da área da educação, dentro da área da saúde, dentro da área do direito, da justiça, tudo tem a sua finalidade, tudo tem a sua missão. Mas não se resume só a isso. A nossa missão, ela está na maternidade, ela está na paternidade, ela está na fraternidade, né? Entre as pessoas, aquilo que a gente agrega, aquele impacto que a gente dá quando a gente está junto de um grupo que precisa da gente, precisa que a gente diga aquela palavrinha que ninguém pensou, aquela palavra no momento certo, né? Ó, até me arrepiei agora, deu uma sensação, né? O que dá sentido à minha vida, né? Então as pessoas, a gente precisa estimular as pessoas a pensarem o que dá sentido à minha vida. É o amor? É o desafio, né? É o trabalho. Cada pessoa tem uma motivação diferente, então ela busca o seu sentido de vida diante das suas motivações, daquilo que ela mais gosta, daquilo que ela, né, mais se propõe a fazer. E a dúvida, né? Eu tenho uma direção de vida? Será que eu tenho uma direção? E se sim, eu tenho essa direção, eu sei qual é essa direção, eu me movo a esta direção, né? Então, para a gente descobrir as respostas dessas perguntas, é importante que nós não olhemos para fora, né? Às vezes a gente busca as respostas no ambiente, né? Eu quero que o ambiente me responda, né? Eu fico procurando nas coisas que são feitas, nas atividades do mundo, nas coisas do dia a dia, olhando as atividades de outros profissionais. Eu fico olhando o voluntariado que outras pessoas fazem, mas o que está falando alto lá dentro? O que está falando alto ao coração? Qual é a sensação que eu tenho quando eu realizo alguma coisa que me faz feliz, né? Sensação de alegria, sensação de coragem. Ali é que está a minha missão, ali é que está a minha vocação. É quando eu descubro coisas que eu fiz assim, puxa, isso teve um resultado incrível, né? Pensem agora em alguma coisa na vida de vocês que vocês fizeram que teve um resultado incrível. E aí lembrem como vocês se sentiram naquele momento. Quais foram as sensações? Sensação até de ter asas, né? De poder mais do que a gente pode realmente, né? Aquela coisa do engrandecimento, né, do ego, mas logo depois a gente volta ao normal. Isso aí é expandir o ego de vez em quando e voltar, não é nenhum pecado, né? Não existe pecado nisso, isso acontece porque somos imperfeitos, né? Estamos aqui para nos melhorar mesmo. Então a gente busca essas respostas e encontra essas respostas aqui dentro. As missões espirituais dos encarnados, enquanto a gente está encarnado, todos temos uma. E ela não precisa ser uma missão gigantesca, né? Ela não precisa. Alguns têm umas missões muito grandes nesse mundo, né? Relacionado à responsabilidade de povos, de países, né? E outros têm responsabilidades mais focadas no seu núcleo de relacionamento, no seu núcleo familiar. Todas são importantes, porque tudo se conecta. Todas essas missões acabam se conectando, né? Somos uma rede.
Não existe como a gente desligar uma coisa da outra, né? Mas sempre buscando dentro de nós mesmos, né? Então, gente, missão, quando a gente está encarnado, é aquilo que toca o coração. Tocou o coração, tive aquela sensação, né, de alegria realizando um trabalho voluntário, uma conversa com alguém, né? Pode ser que a minha missão seja ouvir as pessoas. E olha como nós precisamos de pessoas com essa missão, de ouvir aos outros, de acolher os outros, né? Então pode ser que a nossa missão esteja ali e é aquilo que traz a razão para a vida, né? Então se toca o coração, traz a razão para a minha vida, né? Às vezes eu não ganho muito dinheiro com aquilo, ou não ganho nenhum dinheiro com aquilo, não está relacionado à minha sobrevivência, mas é algo que está dentro daquilo que é o meu propósito de vida, né? Aquilo que eu vim para fazer, tá? Inspira, né? Então, assim, o que é inspiração? Aquilo que me faz sonhar, que me faz desejar mais, que me faz criar uma direção. Como a gente falou, às vezes eu não sei qual é a direção, mas eu preciso primeiro descobrir aqui dentro o que eu quero, senão eu não vou encontrar a direção certa, não vou encontrar a direção correta, né? É o que faz pulsar forte o coração e colocar os nossos desejos de realizar em ação. Então, quando a gente fala em missão de encarnados, né, eu até pedi licença para trazer um pouquinho da minha experiência profissional, que eu fui muitos anos orientadora vocacional e profissional e a gente acaba trazendo um pouquinho, né, desse mix aí do que a gente vivencia da doutrina espírita e também daquilo que a gente entende um pouco do ser humano, né? E como encarnados a gente tem essas obrigações consigo mesmo, de reforma íntima, de buscar propósito, de buscar ser melhor, de buscar servir, né? Tudo isso está dentro da nossa missão. E aí a gente vai refletir também sobre uma pessoa, né, que médico Bezerra de Menezes, todos conhecem? Todos, né? Então não preciso falar da biografia do Bezerra de Menezes. Mas lembrando que Bezerra de Menezes teve aí uma trajetória enorme como o médico dos pobres, mas ele também foi um político e trabalhou muito fortemente em qualidade de vida para as pessoas, em políticas públicas. Ele foi presidente da Federação Brasileira Espírita por muitos anos, 20 anos, né? E quando o Bezerra de Menezes, ele teve uma missão muito forte aqui, né? Deixou um legado muito grande para nós aqui na Terra, de exemplo, de amor ao próximo. E quando ele desencarna, Bezerra de Menezes, né, venha para nós a notícia, né, do mundo espiritual de que ele foi recebido, né, pela equipe de Maria, né, que veio a irmã Celina, que é enviada de Maria, mãe de Jesus, recebê-lo, né, e ele viu, né, quando ele acordou, Celina estava do lado dele, e ele viu uma janela, uma claridade, né, e a Celina conduziu ele até uma janela no nosso entendimento aqui, né, das coisas físicas como a gente conhece, mas no mundo espiritual uma claridade, né, uma abertura, e Celina conduziu então Bezerra de Menezes até essa abertura, e ele ouviu um povo cantando, muitas pessoas cantando, né, muitos espíritos cantando, né, pessoas não, mas muitos espíritos ali cantando uma música divina, uma música agradável, celestial, né, e ele falou, mas que coisa linda, o que é isso? E aí Celina falou, isso é para você, isso é para te receber aqui. E isso é um presente de Maria, mãe de Jesus, para você. Daí ele pega a mão de Celina e diz, diga a Maria, mãe de Jesus, que eu não mereço tanto, eu não sou merecedor. E daí a Celina fala, não, você é merecedor, aqui não existe prêmio, aqui é merecimento, a gente não ganha prêmio no mundo espiritual, a gente recebe aquilo que merece, aquilo que fez. Ou seja, né, é um exemplo para nós da pessoa que veio e aproveitou muito bem o seu tempo, né, e deixou um exemplo e deixou inspiração para outras pessoas. E também temos notícias do mundo espiritual que a missão de Bezerra de Menezes desencarnado é
proteger o Brasil, né? Ele está como protetor espiritual do nosso país. Poderia ter outras escolhas, mas escolheu ficar ainda protegendo, né? E cuidando do povo brasileiro, né? Olhando pelos seus irmãos do Brasil. Então aqui tem, né? A gente tem o exemplo da missão encarnada e já também algumas noticiazinhas da missão dele como desencarnado, né? E quando as missões espirituais se conectam, né? Então aqui a gente tem exemplos de conexão das missões do encarnado e desencarnado, porque a gente pensa, opa, Chico Xavier, né, tinha a missão de transmitir as mensagens de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos, porém a missão era de ambos. A missão de Emmanuel, de André Luiz, em transmitir aqueles conhecimentos para a abertura da mente das pessoas, né? E coisas que a ciência hoje está chegando, né? Em mensagens que André Luiz mandou lá em 1950, lá, né? No final, na metade do século XX. Agora que a ciência está chegando em algumas conclusões, está trazendo para nós a confirmação daquelas informações. Então aqui a gente tem exemplo de missões espirituais de ambos. Chico Xavier, com uma pessoa que teve até o 4º ano primário de instrução, né, instrução escolar, ele não tinha como ter aquelas informações se não fosse através, né, de espíritos que foram muito bem instruídos, né? Então a gente jamais pode duvidar, né, gente? Não tem como. Até existe um estudo da inteligência artificial que fez análise de todas as obras de Chico Xavier com os diferentes, né, os guias espirituais que ditaram as obras diferentes, né, de André Luiz, de Humberto de Campos, de Emmanuel, e a própria inteligência artificial, o próprio aplicativo de IA concluiu que não poderia ser a mesma pessoa escrevendo aqueles livros, porque o padrão de escrita era muito diferente. Então não há dúvida que há uma conexão entre as missões espirituais, né? De Chico para trazer para nós, né? De se colocar, porém a missão dele ia muito além, né? De ser o médium que psicografava, porque ele transformava tudo isso em amor, em fraternidade, né? Em consolo para as pessoas, né? Toda essa mediunidade ostensiva, latente que ele tinha, ele colocava a serviço, né, da humanidade. E também um outro exemplo, né, que a gente tem aí de conexão entre encarnados e desencarnados, né, que é o Divaldo, né, que além da Joana de Ângeles, que escreveu várias obras, né, que ele escreveu várias obras pela mentoria da Joana, ainda tem outros, né, Manuel Filomeno de Miranda e outros que também foram os mentores espirituais. Então aqui a gente olha, não é missão de um só, é missão dos dois. Não é missão só do médium que está recebendo essas informações aqui, né, num plano encarnado. É missão também do espírito, ou seja, no mundo, na pátria espiritual, nós não descansamos, tá? Ninguém descansa, a gente só tira um soninho, a gente passa o estado de confusão quando a gente desencarna, a gente tira aquele soninho, passa pelo tratamento espiritual e continuamos o nosso desenvolvimento. Então a gente vai na continuidade do nosso desenvolvimento. E esses espíritos ainda têm muito para contribuir, tinham muito para contribuir, então tinham a missão de continuar instruindo e mandando informações, né? Então, gente, no que consistem, né, as missões, né, que podem ser encarregados dos espíritos errantes, né? Eu citei aqui alguns espíritos que, né, tinham um cabedal de conhecimento, de conteúdo, de informação bastante grande, mas nós temos diversos níveis de desenvolvimento, tanto encarnados quanto desencarnados, né? A gente tem os grupos que ainda estão num estágio de despertar, né, a sua consciência, né, de desenvolver cada vez mais a sua consciência, e temos aqueles que
vão muito além já, né? Já estão num nível de contribuir com muito mais informação, enfim. E lógico que o nosso objetivo é continuar essa evolução, né? Para que a gente chegue nos mundos felizes, mas a gente passa pelo conhecimento, pelo desenvolvimento através do conhecimento, do emocional, do moral, né? Uma conexão entre vários, né? Então, entre algumas das missões dos espíritos errantes, né? Quando estão na erraticidade, né? Quando estão aguardando antes de uma nova reencarnação, auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos. Assim como encarnados, a gente tem aquelas pessoas que têm missões, né, de grande responsabilidade, de orientação de povos, de países, né, enfim. E a gente tem um grupo de espíritos que também são responsáveis pela orientação desses povos, desses, né, desses estadistas, né, ou governantes, ou pessoas que vêm para trazer um grande progresso para a humanidade através de uma descoberta científica, ou uma grande mudança através de filosofia, né, ou através de questões jurídicas, né, ou as coisas que são os pilares da humanidade, né, da nossa organização social, da organização das nossas instituições como encarnados, né. Então a gente tem esse grupo, e aí vocês podem me perguntar, né, mas e por que nós, né, temos as guerras? Por que agora nós estamos passando um período de instabilidade, mas as guerras sempre existiram? É pelo livre-arbítrio, porque ninguém volta para ser mal, né? Ninguém reencarna para fazer o mal, mas lembrando que nós temos o livre-arbítrio. Então a gente tem os que vêm e que cumprem a sua missão de fazer o bem, cumprem o seu plano, o seu objetivo de fazer o bem. E a gente tem aqueles que, pelo seu livre-arbítrio, acabam se desviando do caminho, né? Acabam tomando decisões erradas, pelos motivos errados, né? E acabam trazendo sofrimento para o mundo, para a humanidade, né? Então trazem um desserviço. Mas essas pessoas vão continuar em desenvolvimento também, esses espíritos, né? Tem o grupo de espíritos, né, que também tem os objetivos de preparar os caminhos, velar pela execução de determinadas coisas, né? Então, muitas vezes, aonde a gente acha que o caminho está errado, que a estrada está torta, não é. Às vezes é o caminho que a gente tem que trilhar. É o caminho que a gente vai precisar passar para evoluir e chegar num nível de entendimento, de desenvolvimento melhor. Nem sempre é fácil, né? A porta mais larga é a mais tranquila, é aquela que a gente quer escolher, a mais agradável, mas muitas vezes, né, um grupo de pessoas, um país, enfim, né, nós como humanidade aqui, a gente precisa passar pela porta estreita, né? Nem sempre é tão fácil assim. Se fosse tão fácil, nós não aprenderíamos no caminho, na caminhada. Mas não podemos deixar de esperançar, né? De olhar para frente, de querer o bem, de seguir nessa caminhada, tá? E temos ainda, né, o grupo dos espíritos, que ele vai mais em missões individuais, que é assistir enfermos, agonizantes, aflitos, e que muitas vezes, né, que a maioria das vezes, eles agem, né, nos centros espíritas, através de nós, para receber, não só aqui, né, gente? A gente sabe que se manifestam em vários locais, né? Não podemos, tipo assim, monopolizar isso aqui, pegar como uma prerrogativa nossa, mas foi só uma exemplificação, né? Que para organizar os aflitos, a gente sabe que as pessoas precisam de auxílio, precisam de ajuda, precisam ser ouvidas, acolhidas. E a gente tem esse grupo de espíritos que tem esse propósito, né, de assistir os enfermos, de estar conosco, de estar orientando, né,
velar por aqueles que se constituíram de guias e protetores, né? Então, assim, a gente tem os espíritos que têm missão com espíritos também, né? Que eu falei que há a conexão a missão espiritual com das missões espirituais encarnada e desencarnada. E tem também a missão espiritual de os dois espíritos errantes, né? De desencarnado para desencarnado. E aí, né? Assim como eu disse para vocês, né? Ninguém passa em vão aí nessa vida, né? A história de Pierre Le Flamand é uma história, vou tomar um golinho de água antes de contar para vocês. Que está na Revista Espírita, de maio de 1859, né? E ele trata essa história, né, foi assim, inclusive contada por Allan Kardec na Revista Espírita, mas foi trazida por ele, só um minutinho, eu trouxe aqui a história para não perder nenhum detalhe importante para falar para vocês. Não pretendo ler tudo isso aqui, mas é uma colinha, né? Então, esse rapaz, o Pierre Le Flamand, né, ele desencarnou quando ele tinha 15 anos. E numa determinada reunião espírita que se dava em Paris, naquela época, Pierre apareceu, né, na reunião, enquanto os médiuns, né, estavam em comunicação com um outro espírito, estava tentando se manifestar e tal. E esse Pierre Le Flamand, ele aparece no meio da reunião mediúnica e começa a fazer brincadeiras, a tentar confundir as pessoas, a fazer deboches, né? E o orientador da reunião mediúnica começou a conversar com ele, dialogar com ele, né? O dialogador começou a conversar com ele, perguntando, né? Qual era o problema dele, quem era ele, né? E aí ele foi trazendo alguns detalhes, né, da vida dele, e eu vou ler rapidinho aqui para vocês, né? Então, com um ar um tanto irreverente, o Pierre diz ter sido colega de escola de um médium que estava ali presente, que havia inclusive puxado briga com ele na escola, o que o médium disse ter uma vaga lembrança. O espírito justifica também ter se intrometido na conversa para dar um empurrão no espírito evocado que demorava a se manifestar. Então ele estava impaciente ali, né? E Pierre havia sido criado pelo tio dele, tinha dados de endereço, nome, que tudo posteriormente foi confirmado, né? E aí ele recebeu dessa casa espírita uma acolhida bastante amorosa, né? Que ele falou que em diálogo que ele não era feliz, né? Que ele tinha desencarnado, que ele não era feliz, que ele tinha vários ressentimentos, né? Que ele levava uma vida vazia e às vezes, né? Ele se esforçava para mudar, mas aí ele comentou assim, ó, eu confesso que eu prefiro assistir cenas de amor e deboche que não têm influenciado o meu espírito para o bem. E aí o orientador lhe fez uma proposta. Ao menos você poderia praticar uma boa ação. E numa segunda conversa, Pierre se mostrou mais entusiasmado, né? Ele voltou a se comunicar ali, né? Naquela reunião, em outro momento. E ficou empolgado, né, com essa proposta. Olha, você poderia fazer o bem. Daí ele não sabia como fazer isso, né? Era um espírito que estava totalmente perdido, né? Ele estava sem direção nenhuma, né? Mas com essa proposta ele se sentiu valorizado, né? E o orientador, né, depois de um tempo, fala para ele, quando ele volta, ele diz assim, ó, falei de ti ao senhor Allan Kardec, dei-lhe conhecimento da nossa conversa, com o que ficou muito satisfeito, ele deseja entrar em contato contigo. Aí o Pierre respondeu, eu sei, eu estive na casa dele. E o orientador pergunta, né, mas quem que te conduziu até lá? O teu pensamento. Eu voltei aqui depois daquele dia e vi que tu querias lhe falar a meu respeito. E disse aos meus botões, então eu vou lá primeiro. Possivelmente encontrarei material de observação e talvez uma ocasião para ser útil, né?
E daí ele continuou, né, o dialogador continua a conversa com ele e perguntou então, que impressão que tiveste da visita? Ele falou, muito boa. Aprendi coisas que nem suspeitava e que me esclareceram quanto ao meu futuro. É como uma luz que se fez em mim. Agora compreendo tudo quanto tenho a ganhar com o meu aperfeiçoamento. Eu fui à casa dele ontem à noite e ele estava ocupado escrevendo no seu gabinete. Trabalhava numa nova obra em preparo. Era o livro O que é o Espiritismo e que foi publicado no mês seguinte. E daí, continuando a conversa, né, o dialogador pergunta para ele estava só? Ele falou, sim, isso é, não havia lá outras pessoas, porém havia ao seu redor cerca de 20 espíritos que cochichavam acima da sua cabeça. E ele os escutava? Daí ele falou, ouvia-os tão bem que olhava para todos os lados de onde vinha o ruído, para ver se não eram milhares de moscas. Depois abriu a janela para ver se não seria o vento ou a chuva. O fato é absolutamente exato, né, que foi confirmado posteriormente. Os espíritos davam a impressão de observar o que ele escrevia? Daí ele diz, penso que sim. 2 ou 3, sobretudo, sopravam aquilo que ele escrevia e davam a impressão de ouvir a opinião dos outros. Contudo, ele acreditava piamente que as ideias eram dele própria e ele parecia contente com isso. Foi tudo que viste? Ele falou, depois chegaram 8 ou 10 pessoas que se reuniram numa outra sala com Allan Kardec e puseram-se a conversar. Faziam perguntas e ele respondia e explicava. E ainda outra pergunta ele faz, né? Conheces as pessoas que estavam lá? Daí ele diz, eu sei apenas que havia pessoas importantes, porque um deles chamavam de príncipe e o outro de senhor duque. Isso foi lá em 1860, né, gente? Também os espíritos chegaram em massa, havia pelo menos uns 100, dos quais alguns tinham uma espécie de coroa de fogo e os outros mantinham-se à distância escutando. E no relato é surpreendente a descrição de Pierre sobre os detalhes que assistira na casa do codificador, que revelava uma parte real da história, né? Então tudo isso fez com que ele se sentisse bem, que ele começasse a entender que como espírito ele também tinha uma missão e ele passa então a ser um dos espíritos que reaparece, né, e continua ajudando, auxiliando nos trabalhos, né, mediúnicos, da reunião mediúnica. Então, com esta morosidade, né, do dialogador, do pessoal que estava lá na reunião, foi despertado num espírito que estava totalmente perdido, errante, né? Estava sem nenhum propósito da sua existência lá na sua erraticidade. Ele passa a ver um sentido na vida, né? Ele passa a ser útil, né? Ele passa a perceber que ele tinha alguma utilidade, que ele poderia fazer muito mais do que só brincadeiras bobas, né? E ficar atrapalhando os outros. Então é uma história bem leve, assim, bem gostosa, né? Para a gente pensar. Que essas conexões a gente não foge, né, das conexões, assim como a gente muitas vezes pede para os nossos guias espirituais, né, os nossos mentores espirituais, nos apontarem um caminho, nos consolarem, nos confortarem em algum momento em que a gente está no desespero ou na dúvida, assim nós mandamos também energia, assim nós também podemos agir, né, assim nós também podemos fazer por eles. A nossa energia é muito forte e nós também temos muita utilidade nessa conexão entre as missões de encarnado e desencarnado. Então, meus queridos, né? O que diz Jesus sobre tudo isso, né? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele produz muito fruto. E esses exemplos que Jesus usava sobre agricultura, né, nas parábolas, sobre pesca e tal, era o que trazia um entendimento àquele pessoal mais simples da época, né, que era um pouco mais rude, com menos informação, ele se fazia entender dessa forma, né. Pensando nisso, que é atual até hoje, né,
ele fala, né, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, ele morre, fica seco, né? E não produz frutos. A gente pode trazer isso tanto para o nosso desencarne, né? Quando a gente termina nossa vida, se a gente não produziu nada aqui, né? A gente não deixou nada, a gente começa tudo do zero lá, né? Começa tudo de novo, né? Na espiritualidade, todo o nosso desenvolvimento, todo o nosso conhecimento, tudo a gente vai ter que buscar novamente quando a gente desencarnar. Porém, a gente pode olhar isso também como ciclos da nossa vida que morrem, né? Às vezes a gente está vivendo um ciclo de vida que acaba e a gente sofre com isso, né? Cada vez que se fecha um ciclo na nossa vida, a gente pode ter algum sofrimento, né? Então, assim, pode nos trazer um sofrimento, pode trazer alívio, mas também pode trazer sofrimento. Mas é necessário que esse ciclo se feche, né? Que essa semente apodreça para que ela possa florescer novamente, né? E trazer outras coisas para nós, né? Querem ver, assim, principalmente alguns ciclos, né, que a gente vê entre pais e filhos, né? Quando os filhos saem de casa, é um ciclo que se fecha e que dói muito para os pais, né? Então, fechou aquele ciclo, foi necessário, dói, a gente vai ter que trabalhar algumas coisas, né? Mas novos frutos vão vir daquilo ali, né? A gente vai seguir a vida, outras coisas vão acontecer, uma nova colheita daquela mudança. Então, o que Jesus traz para nós é essa transformação constante que a gente precisa estar cada vez mais fortalecido como ser, né? Na nossa reforma íntima, para a gente poder entender e seguir, que nem sempre é muito fácil, né? E a gente tem os desafios de ser, tem os desafios para a nossa reforma íntima, né? Que é despertar para a nossa missão espiritual, seja, né, agora, principalmente agora, como encarnado, e desencarnado a gente vai saber depois, né? Trabalhando o autoconhecimento, o que eu posso melhorar, aonde eu reajo bem, aonde eu reajo mal, que coisas eu posso fazer para melhorar o meu ser, né? Que escorregadas que eu dou aí no meio do caminho, né? Que eu posso melhorar. Então, a reforma íntima passa por tudo isso, né? A gente identificar os nossos valores, as virtudes, que é da forma como a gente quer caminhar nessa vida, né? Aquilo que a gente quer valorizar, as ações, né? As virtudes que a gente quer valorizar e que a gente quer presente no nosso viver, nas nossas escolhas, né? No nosso dia a dia. E propósito, né? Que propósito é um pouquinho diferente de missão, né? Então, assim, se eu sei aquilo para onde eu estou indo, o que eu quero, talvez não seja uma missão tão grandiosa, né? Como a gente falou, às vezes como uma missão científica, né? Ou uma missão do dia a dia, mas eu preciso ter propósito, preciso estabelecer uma caminhada. O propósito é eu escolher a direção, é como eu quero ir, com que valores eu quero ir, com que virtudes eu quero cultivar na minha vida e de que forma que eu vou, né? O propósito é o que vai me dar direção. O que eu vou fazer? É colocar o meu desejo, transformar o meu desejo numa atitude, numa ação. Tá? Então, fica aqui a mensagem, né? Sede perfeitos, perfeitos como o perfeito é o vosso Pai Celestial. É um desafio bastante grande para nós. É um desafio para o nosso ser. Porque nós somos imperfeitos, né? E tudo bem, Deus nos ama, imperfeitos que somos mesmo, Jesus nos ama assim, dessa forma, imperfeitos que nós somos, mas a gente precisa buscar o mais, a gente precisa buscar a reforma íntima, né? Os desafios do ser mesmo, né? E para não falhar nas nossas missões, é importante a gente encontrar esse equilíbrio entre a amorosidade, o equilíbrio emocional, a autodisciplina de não se perder no meio do caminho, o que é bem difícil, né, gente? Porque às vezes a gente vai, avança, daqui a pouco, né, a gente volta atrás, se vê
apegado em paixões mesquinhas, em coisas que não vão nos levar adiante, na raiva, no ressentimento, no não perdoar. E tá tudo bem, tá? Porque a gente vai passar por isso, mas a gente, se tiver esta consciência, né, o despertar da consciência é isso, ok, eu vou passar por isso, eu tenho lá os meus momentos de fraqueza, de ruindade, de alguma coisa aí que não é tão bom, né, não é uma virtude, mas eu volto aqui para o meu caminho, né? Eu volto para o meu equilíbrio, eu volto para o meu centro, eu volto para a minha autodisciplina, de buscar isso, de seguir em frente buscando isso através de atitudes, né? Então aqui, na verdade, é um conjunto, né, de o pensar, o sentir e o agir, né? Eu penso coisas boas, eu sinto coisas boas e eu faço coisas boas, né? Então, o meu bom sentimento desperta um bom pensamento que desperta uma boa atitude. Ou um bom pensamento desperta bons sentimentos que despertam boas atitudes. Ou as boas atitudes que despertam bons sentimentos e bons pensamentos. Então, a gente precisa fazer essa roda girar aí dentro da gente o tempo inteiro, né? E esse é o desafio grande. Mas a gente está pronto para isso. A gente pode. Lembrando que nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre é a mensagem do nosso codificador, né? É a mensagem que ele deixou para nós e que nos consola, né? Que nos consola, que nos dá força, que nos faz crescer e progredir, né? Gente, eu não poderia encerrar agora, né, sem falar da missão de Jesus, né? A missão de Jesus que foi o divisor de águas dentro da humanidade. E Jesus diz, eu não vim para juntar, né? Eu vim para separar, né? Eu vim para criar a divisão. O que ele quis dizer com isso? Que ele precisava separar mesmo, né, os pensamentos das pessoas. As pessoas precisavam começar a pensar diferente. Então ele traz uma série de ensinamentos, de exemplos, de atitudes que choca as pessoas da época, que choca aquela civilização, né, tão embrutecida, tão rude. E aí, com todos aqueles poderes que Jesus tinha, que era um espírito especial, que é um espírito especial, né, que veio encarnado, mas com uma força, uma potência gigantesca que ele sabia que tinha, ele não poderia simplesmente ter evitado a sua crucificação, o seu calvário, as humilhações, os maus tratos, tudo que ele sofreu ali. Ele poderia ter evitado tudo isso, porque ele tinha toda a sabedoria, que ele se calou quando ele, né, esteve de frente ali com Pôncio Pilatos, que ele poderia falar, ele se calou. E daí Pôncio Pilatos pergunta, né, dizem que tu és rei, isso é verdade? Ele falou, tu o dizes. Ele falou, tu o dizes. Então, ele não deixou ninguém colocar palavras na boca dele, né? Não agiu em sua defesa, não se levantou defendendo, dizendo que as pessoas mentiam, não culpou ninguém, simplesmente ele aceitou aquilo ali, a escolha de um povo, uma escolha errada, e ele foi em frente. Por quê? Porque ele entendeu que ele precisava passar por aquilo ali para que a sua última lição fosse uma lição de amor e de perdão. E que até hoje fica no nosso coração, né? Até hoje fica na nossa cabeça. Se Jesus, quando estava lá, né, no momento da sua crucificação, do seu sofrimento, perdoou, por que não posso perdoar, né? Por que euzinho aqui não posso fazer algo diferente, né? Não posso me esforçar e pensar numa maneira de me melhorar, de perdoar, de evitar ressentimentos, né? Então essa missão é a missão maior que a gente já viu até hoje, né? E a pessoa se entregar, de não usar tudo que tinha, né, de poder, de sabedoria, para se salvar, e sim para realizar a missão para aquilo que veio, que era amor, fé e transformação, né? Então, meus queridos, é assim que a gente encerra nossa reflexão agora de hoje. Se quiserem trocar uma ideia, conversar um pouquinho, estou à disposição.
Então, obrigada. É um chacoalhão, né? Porque agora a gente vai ficar pensando, será que o que eu estou fazendo? Será que eu estou aproveitando o meu tempo? Então a gente vai ter bastante coisa para refletir antes de adormecer essa noite, tenho certeza. Então vamos agora nos preparar para o passe, que é esse momento que recebemos, querido Jesus, o amparo, o auxílio da espiritualidade amiga, para darmos continuidade às nossas tarefas, à nossa vida. Senhor querido, nós te pedimos, fortalece-nos, enche o nosso coração de confiança, para que consigamos viver realmente acordados, sabendo por que estamos aqui, para que estamos aqui, como podemos ser melhores em todos os momentos de nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a purificar o pensamento, a viver com alegria e esperança. Diante de tantas dificuldades que encontramos, quando olhamos para Ti, Senhor, lembramos que Tu és a luz que nos envolve e que nos encaminha. Que nesse momento sejamos todos agradecidos pelo conforto que encontramos nesta casa, com o auxílio de nossos amigos. E que durante a noite possamos, Senhor, estar procurando conhecer mais, aprender mais e trabalhar mais. Que possamos levar para os nossos lares os fluidos aqui recebidos e espalhar para que todos possam usufruir. Obrigada, querido Jesus, por mais esta noite iluminada. Que assim seja.